aqui através do Observatório, através do Movimento de Mulheres, agradecer a Viviane por toda a nossa trajetória, e como ela disse, a gente ainda vai se encontrar, vai trabalhar juntos de novo, que eu tenho muita saudade, e dizer que a gente, através daquele movimento que foi feito lá na subsecretaria, nós fundamos um coletivo, que é o Coletivo Ela, Educação e Liberdade para Aprender, um coletivo feminista, antirracista, que a gente hoje tem uma sede em São Gonçalo, que é no Porto Novo. Mas, para me apresentar, eu sou Graciane Volotão, moradora de São Gonçalo por muitos anos, morei 25 anos no Luiz Caçador, que faz parte do Complexo do Salgueiro, no qual um dos bairros que foram pesquisados aqui. Eu tive a oportunidade de ver o material apresentado pela Thaís. Quero dizer assim que fui lá no Usidete, me conhece como supervisora lá no Amigos do Serpa. Eu acho que eu vou sem o microfone, gente, porque senão eu vou ficar nervosa com esse negócio, até porque eu falo muito com o microfone, de repente me limita um pouco. E aí, Joyce, minha querida aqui também. E aí, eu quero dizer para vocês assim, na minha percepção, e eu fiz uma fala sobre isso, a Marisa deve lembrar, lá no MEL, movimento Mulheres em Lutas, na UF, a minha percepção, São Gonçalo é uma periferia. Todos. Nós estamos localizados no município periférico. Então, o Observatório das Periferias ele é muito importante nessa cidade. Eu tive desafio, Marisa, você comentou aí, eu tive desafio quando a gente pleiteou uma emenda parlamentar para o coletivo Ela, e essa emenda veio através da deputada Benedita da Silva. Quando a gente pleiteou isso, a Fiocruz veio falar assim, olha, tem expertise, tem expertise lá em Manguinhos, trabalho em Manguinhos com essa questão da inclusão, e eu queria trabalhar com a de Catarina. Aí eu falei assim, não, já tem tudo lá em Manguinhos, a gente tem que trazer para São Gonçalo. Então a gente tem essa luta constante, porque é mais fácil estar onde já está organizado, né? Então isso mostra o quanto a gente precisa cada vez mais estar organizado em São Gonçalo, para mostrar que aqui a gente faz ciência, tecnologia, estudo, e aqui a gente consegue sim chegar nos territórios. Então, dito isso, como Cidade Delas, através do Coletivo Ela, nós tivemos uma oportunidade de estar fazendo uma cartografia social. Nós fizemos um livro, fizemos um mapa falado, fizemos a conferência livre na UERJ-FP, Conferência Livre de Mulheres, levamos as nossas mulheres para Brasília, delegados, então tem uma história muito bacana. E a cartografia social, ela se baseou principalmente na bacia hidrográfica. Então, a gente fez a caminhada da investigação da nossa cartografia por meio dos rios, que aliás é um ensinamento para as mulheres no território, porque as mulheres não identificam o rio, identificam o valão, né? Nós sabemos que historicamente, e eu conto isso porque é um exemplo, moradora do Luiz Caçador, eu era estimulada quase que diariamente pela minha avó de colocar o lixo no carrinho de mão e levar até o valão. Então, isso não é motivo de orgulho, porque hoje eu tenho consciência, mas é um motivo histórico para estar dizendo que nós educamos as nossas crianças, sim, a destruir o meio ambiente, porque não temos a informação, ou às vezes até porque não temos coleta. São Gonçalo também enfrenta esse desafio. Então, reconhecer o rio foi fundamental nessa pesquisa cartográfica. Mas eu quero dizer aqui que muita coisa me chamou a atenção, apesar de não ter lido o relatório inteiro, né, a cartografia inteira do Observatório das Periferias. A gente teve a oportunidade lá no Movimento de Mulheres, eu participei de uma apresentação que a Thaís fez, e também tenho acesso a esse material que foi produzido, mas não o relatório inteiro. E algumas questões ficaram em minha mente até agora, que eu coloco aqui à mesa para ser discutida. Primeiro, a metodologia de poste me chamou muita atenção, e eu vou contar rapidamente uma história. Por que isso, para mim, tem uma relevância significativa maior ainda do que quando eu fiz a pergunta para vocês lá no Movimento de Mulheres? Porque eu participei recentemente de uma reunião
Enel. E lá na Enel, fomos chamadas lideranças comunitárias para a seguinte questão: os trabalhadores da Enel não conseguem acessar o território para trocar os postes. E eles querem trocar os postes porque eles querem trocar os transformadores porque estão dando defeito. E há uma outra problemática, porque quando eles conseguem acesso, incentivado pelas lideranças locais, ao chegar lá, eles são desviados para outros lugares. Não conseguem trocar o poste do qual eles foram destinados. Por quê? Por vezes, aquele poste está repleto de internet e eles não querem que retire a internet deles, porque eles vão cortar e o pessoal, os trabalhadores da Enel, não pode recolocar aqueles fios da internet. Então, fiquei mais ainda intrigada, né? Por que o poste nos fala tanto? Então, essa é uma questão. Uma outra questão que eu trago aqui, porque eu não consegui ficar só com uma, se por acaso vai estar disponível todos os dados dessa pesquisa para a gente acessar. Eu tenho muita curiosidade de saber mais sobre tudo que vocês pesquisaram. Uma outra questão que chamou muito a minha atenção nos dados foi a questão da população em situação de rua. A gente que vive nesses lugares, nesses territórios, não é muito intrigante você ver os dados da população de rua, sendo que você sabe quem são essas pessoas. Essas pessoas estão passando pela sua rua, você dá um trocado para ele poder capinar, dá um trocado para ele poder pegar aquele resto de obra para levar embora. Essas pessoas que são consideradas população em situação de rua, mas como? Nesse território que tem tantas casas que são abandonadas. E aí me veio à mente uma questão que eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, se caso não tenha nos dados. A questão da saúde mental. A que ponto a gente está tratando a saúde mental nesses territórios e a importância de tratá-los. Outra questão é óbvio, e a gente vê nitidamente isso, então os dados eles apresentam isso com muita evidência, é a questão das mulheres. Somos maioria nesses territórios, até porque matam os nossos filhos, nossos companheiros, ou prendem, né? Em grande maioria é a população negra, já foi dito aqui, e os jovens negros são mortos. A chacina que aconteceu lá no Alemão, que foi uma chacina em nome de uma segurança pública, ela acontece com muita frequência dentro dos nossos territórios. Nós sabemos que só não é televisionado, porque a imprensa não consegue chegar lá e aí a gente não consegue colocar os corpos no meio da estrada. Mas a gente sabe o quanto de corpos a gente encontra diariamente ou com um monte de corpos no mesmo dia naqueles rios, naqueles supostos valões que a gente caminha. Para finalizar, então, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que, através do Coletivo Ela e do Projeto Cidade Delas, nós fizemos a conferência e uma das atividades da conferência é a prerrogativa de montar o Fórum de Mulheres gonçalenses. Então eu trago aqui para vocês o convite, tem muitas aqui que já sabem, mas eu quero estender a todas as mulheres que somos, maioria também aqui, né? Estender a todas as mulheres o convite para a nossa primeira reunião presencial. Nós tivemos uma reunião virtual depois das conferências, agora teremos uma reunião presencial no condomínio da Marinha, que é aquele condomínio que fica ao lado, condomínio Almirante Cox, que fica ao lado do Carrefour, entre o Carrefour e o Banco do Brasil, ali no Alcântara, bem central mesmo, fácil de achar. A partir das 10 horas, lá no salão principal, faremos uma reunião com um café da manhã compartilhado. Quem não puder trazer nada, não tem problema, mas quem puder trazer um biscoitinho, um bolinho, será bem-vindo. 10 horas, dia 13 de dezembro. Neste mesmo dia, quem quiser ficar com a família depois, a gente vai estar comemorando 6 anos do Coletivo Ela. Então vai ter uma feijoada, vai ter um bingo, vai ter umas brincadeiras da karaokê, brincadeira para as crianças. Então a gente vai emendar, vai ser um dia inteiro de festa por lá. Obrigada pela atenção de todas as pessoas.